Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Hoje eu queria fazer um resumo do livro A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. E eu peguei esse livro, peguei a edição em espanhol mesmo, numa semana lá na biblioteca da universidade. E assim, eu peguei para levar para era a primeira semana das aulas, né? E aí, quando eu voltei para casa, tipo, falaram assim: ah, agora tá tendo a pandemia, a gente vai adiar. Isso faz 2 anos, né? E eu ainda tô com o livro aqui, só vou devolver talvez semestre que vem. Mas então eu tive bastante tempo de ler. E apesar de ser um livro que muita gente já falou bastante coisa, eu queria dar também as minhas ideias, né? Porque eu também não sei, eu acho, é um livro um pouco difícil em alguns aspectos, né? Então eu queria fazer um fichamento geral, assim. Então a primeira questão é a seguinte: o que é o homem massa? O homem massa para o Ortega, ele é esse homem que ele não aceita nada, ele não reconhece nada acima de si mesmo. É um homem que ele não aceita que, por exemplo, a opinião dele possa estar errada a respeito de algo, que ele pode não ser inteligente, não saber das coisas, que pode ser que exista, que os problemas sejam muito mais difíceis do que ele imagina. Esse é uma das coisas que mais preocupa o Ortega, né? Ele acha que ele, ele meio que contrasta a razão pensamento cartesiano, né, que é esse pensamento da matemática, esse pensamento lógico, com um pensamento histórico, né? Ele fala que o ser humano ele é histórico, os problemas humanos são históricos. E quanto mais a civilização vai avançando, mais os problemas históricos vão ficando mais difíceis. Então, quer dizer, que por um lado a gente melhora, que a civilização vai se desenvolvendo, tá? O Ortega não é um progressista, ele não acredita num processo, numa evolução espontânea, necessária, né? Simplesmente porque o tempo está passando, a coisa está melhorando, né? Então ele não é um progressista, ele critica muito isso. Inclusive ele acha que isso parece que tem até um alívio, né? Quando ele fala, olha, ele fala que os progressistas perderam o fio da história por achar isso, né? E ele fala, olha, isso é tão maravilhoso agora porque isso é vida de verdade, né? Você não saber se as coisas vão melhorar ou não, assim, ele tem dá quase um alívio, né? Na opinião dele, de eles não acreditarem mais que o mundo vai necessariamente melhorar, né? Mas então ele não acredita nesse progresso necessário, mas ele acredita que conforme a civilização vai evoluindo, os problemas históricos vão ficando mais difíceis, né? Então isso para ele é um problema, porque tem esse homem que a gente vai ver mais sobre ele, mas assim, ele não aceita nada superior a ele, justamente numa época em que os problemas são extremamente difíceis, ele precisaria aprender muito mais, né? E porque também não dá para você raciocinar problemas históricos, não dá para você raciocinar com eles meio que por princípios, né? Você tem que conhecer a história para entendê-los, né? Mas para entender, o melhor jeito de entender o que é o homem massa é comparando com o que ele chama de um homem médio. Tem o homem massa, tem o homem médio, tem as minorias diferenciadas. E o homem médio, ele dá essa definição maravilhosa, ele fala assim, se um cara, ele olha, ele começa a pensar a respeito de si mesmo, assim. Aí ele fala, ah, eu não sou tão inteligente assim, eu não sou uma pessoa que tem, sei lá, muita criatividade, eu não sou um artista, uma pessoa capaz de resolver problemas, né? Ele vai, fala, como se esse cara vai se julgando, e ele começa a reconhecer que ele não é melhor do que ninguém, ele é um homem médio, quer dizer, ele não é ninguém especial, obviamente, mas ele não é massa. Por quê? Porque ele consegue enxergar que tem coisas acima dele, superiores a ele. E isso é muito interessante porque tem. Então vamos lá. Primeiro, eh, isso mostra que, isso o Ortega fala explicitamente, basta você ver um homem massa sozinho para você saber se ele é massa ou não, né? O que é muito interessante, porque é um pouco um problema na maneira de definir, porque massa já dá essa opinião de vários, essa ideia de vários, mas não é isso, né? Basta um. E talvez porque o Ortega queria, quando você vai ver o livro, a maneira como ele explica, como ele descreve, né? Ele fala, olha, tá tudo cheio, os teatros estão cheios, né? As ruas estão cheias, né? E eu acho que ele queria usar essa imagem que estava na cara dos leitores, né? Que estava todo mundo vendo isso, para já conseguir encaixar com o homem massa, né? Para ficar bem claro, algo que você vê na rua, depois ia pegar o jornal em que saiu
esses artigos, né, e já vê isso, né, então às vezes o cara podia estar lendo o jornal e ele lendo isso, ele abria o jornal, ele via que estava tudo, abaixava o jornal e via que estava tudo cheio mesmo, né. Então tem esse efeito legal de ser muito visível isso, né. Mas dá esse problema de que o homem massa, ele não é uma só massa, né. E eu digo isso porque tem um livro muito famoso, que eu não li, né, infelizmente, mas chama, A Psicologia das Massas, do Gustave Le Bon. É um livro bem famoso, assim, né. E apesar de eu não ter lido, eu procurei aqui, e olha só, fala assim, nesse livro Gustave Le Bon a Psicologia das Massas, né, da acho que não é das massas, aqui fala de foules, né, em francês, é das multidões. Ele fala, Gustave Le Bon propõe nessa obra que os indivíduos, quando reunidos, não raciocinam da maneira que eles fariam se estivessem sós, mas quando, mas que, mas que quando eles se juntam, né, as massas, as multidões têm um comportamento irracional. Então, a gente percebe que o que o Ortega está falando é muito mais profundo do que o Le Bon, porque para o Le Bon é algo que, tipo, a massa, as multidões são algo que acontecem no momento, junta um monte de gente, cria uma massa, né, acho que ele fala as massas são femininas, né, cria esse bicho maluco, mas isso é num momento específico. Quando essas pessoas se separam, elas meio que voltam a si, mas para o Ortega não, isso é algo que está dentro da pessoa, né, ele fala que ele é um homem, o homem massa é um homem hermético, você não, ele é uma carapaça de homem, é uma expressão maravilhosa, ele é caparazón de hombre, né, ele é um casco de homem, assim, ele é um negócio, assim, quase que indestrutível, né, porque você não consegue convencer ele de nada, você não consegue mostrar que existe algo mais do que ele, e ele vai querer ficar com tudo pra ele, né, vai querer mandar e vai querer impor a opinião, idiota dele, né. E então, tem o homem médio, que é pouco interessante, né, seria o normal, mas tem o homem massa, esse homem hermético, e tem as minorias diferenciadas, que são os homens que buscam e que se impõem deveres, que se impõem serem melhores. E então essas pessoas deveriam ser as pessoas que estão mandando, né. Até o Ortega, ele tem uma hora que ele fala que ser de esquerda e de direita ou de direita é como ter uma hemiplegia moral, que é você hemiplegia é quando só metade do seu corpo funciona, né, metade está dormente. Então ele fala assim, e ele é bem assim mesmo, ele manda assim: "Ah, a democracia é maravilhosa", aí você fala: "Pô, é um cara de esquerda, assim, né, democracia e tal". Na linha seguinte ele fala: "Olha, mas a democracia só funcionou porque, em geral, porque era uma elite que mandava, né, as massas não falavam nada, era só uma minoria diferenciada, então, tipo, é a democracia, mas na verdade é um elitismo, assim, né", ele é bem interessante nesse sentido, mas aí, então, muita gente fala que é elitismo, inclusive fala assim: "Ah, esse negócio não é muito cristão, porque cristão acredita que todo mundo é igual", assim, não é bem assim, entendeu? Cristianismo, até eu digo o contrário, é que o Ortega, ele tem uma concepção bastante cristã. Por quê? Isso é estranho dizer, porque o Ortega, ele era um anticlerical, né, ele achava que a igreja tinha um poder muito forte na Espanha. Acho que depois, mais para o final da vida, ele mudou a ideia, mas não sei. Mas ele não era, assim, um cara católico de maneira alguma, né, nem cristão. Ele era espanhol, então, assim, falar que ele não é católico é quase como dizer que ele não era cristão, por causa por ter contexto espanhol, né. Mas, eu já até esqueci o que eu ia falar. Então, porque no cristianismo também tem aquele negócio, né, fala assim: "Ah, isso aqui é um corpo", tem a cabeça, na verdade a cabeça é Cristo, né, mas tem as mãos e tem os pés, tem várias partes diferentes, o Espírito Santo dá dons diferentes para quem ele quiser, entendeu? Então, cada um tem um igualitarismo, num certo sentido, né, uma igualdade, Deus ama todos, né, mas também tem uma ordem, uma hierarquia, né, quer dizer, o cristianismo a hierarquia, especialmente no catolicismo, é algo importantíssimo, né, tem desde da igreja, do pai, da mãe, né, então, o Ortega, ele tem essa visão de que essas elites, são pessoas que se impõem deveres, quase como se ele estivesse dizendo, eu estou forçando, né, mas quase como se ele estivesse dizendo: "Olha, você tem que carregar a sua cruz, né, você tem que", ou um lava-pés, né, você tem que, você, tá no topo, você tem que ser melhor, você tem que,
buscar ser mais, né? Eu talvez esteja forçando um pouco, mas é só porque ah, eu não sei, eu acho essa noção do Ortega muito natural. Ele até acha que, por exemplo, a sociedade ela é necessariamente aristocrática. Ela é assim e pronto, não tem opção. Não é que ela deveria ser, mas que ela é assim. Mas então, beleza. Tem o Homem-Massa. Quando vocês estiverem lendo um livro, isso é bem legal, né? Você imagina uma pessoa bem. Que você está explicando para uma pessoa bem chata, né? Aí ela fala assim: Não, beleza, Homem-Massa, gente burra tem em todo lugar. Mas não é questão de ser burro. É uma questão de que um homem é de não aceitar algo maior do que si mesmo. E que esse homem também não teria tanto poder hoje, por vários motivos, e o Ortega vai explicar esses motivos, quanto antes ele não tinha tanto poder quanto ele tem hoje, né? Esse homem ele tomou a vida pública. Mas então isso seria um fenômeno negativo, em muitos aspectos é. Só que o Ortega mostra que esse homem surgiu em grande parte por causa da de um grande aumento da vida. Teve um aumento enorme de população e essas pessoas não puderam ser, como ele fala, treinadas na civilização, mas só adestradas nos métodos da vida moderna, né? Quer dizer, ele é um cara que ele não entende a dificuldade que é, por exemplo, a ciência, né? Ele acha que ciência é tipo repetir, isso é bem moderno, atual, né? Ah, ciência é você repetir o que a ciência disse, sabe? Ele não acha que não, a ciência, as pessoas vão tem uma linha tênue, né, entre você questionar, mas você também voltar às evidências, né? Tem um negócio complexo pra caramba, né, em termos assim de civilização. E então ele fala que a técnica, que para ele seria a ciência e seria assim a tecnologia, né? E a democracia permitiram o surgimento do homem-massa, mas o que acontece é que para ele isso é uma coisa boa também, porque a Europa conseguiu uma população nessa em pouco tempo era 3 vezes o máximo que ela teve antes, entendeu? O que ela demorou em milênios ela nunca conseguiu ultrapassar um certo valor de habitantes. Em 2 séculos, menos do que isso, ela conseguiu chegar a 3 vezes esse esse nível de população, né? Então ele vê tipo isso como algo muito bom e tem, por exemplo, muito mais acesso à cultura, a todas essas coisas. Então essa que é a questão, é que o homem massa ele também ele não é um problema, ele é um problema, mas ele é também um sintoma de algo bom. É que sintoma de algo bom fica estranho, né? Mas ele é uma consequência de algo bom. Então, e o que vai acontecer é que ele não acha então, como ele é resultado de algo bom, ele não acha que o Ocidente está numa crise. Porque se a gente está melhorando a ciência, melhorando, né, apesar desse problema do homem-massa, que surge um monte de gente de uma vez, e essa galera não pode ser educada de uma maneira, a gente diz uma educação liberal, né, para facilitar, vai, liberal no sentido das artes clássicas e tal, essas coisas, né, uma pessoa culta, por assim dizer, né, uma pessoa bem informada. Por outro lado, se isso é uma consequência de algo bom, ele fala de um aumento do nível de vida, o Ocidente não está em crise, que é o contrário do que fala o Oswald Spengler. E o que o Ortega vai fazer então, vai falar o seguinte, olha, o que existe é uma decadência dos estados nacionais ou das nações. Então, o que ele vai fazer é que ele vai fazer seguindo o que ele disse, né, que os problemas são históricos e que é importante ter um conhecimento histórico grande, ele vai voltar e explicar toda a história do Estado. E então ele volta, acho que isso não tem tanto para que falar, mas para ele o Estado é uma é algo, é um projeto a ser realizado. Ele fala assim, olha, a gente tem ali várias tribos, por exemplo, cada uma com o seu jeito de pensar, e elas se juntam e formam um Estado. Então, o Estado é substituir, é um algo que vai criar uma forma de convivência que vai juntar todas elas. É até um negócio, por exemplo, assim, num certo sentido, vamos dizer, conservador, num certo sentido, porque você tem várias tribuzinhas, mas esse Estado ele vai meio que destruir certas formas de convivência interna. Essa era a palavra que eu queria. Vai destruir as formas de convivência interna para criar uma convivência externa. Então, ele vai destruir, por assim dizer, o método de vida de cada tribo, vai criar um método
que serve para todas elas, para realizar esse projeto comum, entende? Então, mas aí ele fala, quando isso acontece, depois que tem essas várias tribos se juntaram, por exemplo, numa, sei lá, numa cidade, isso vai acontecer com as várias cidades em volta. Então, essas várias cidades vão criar um estado que vai se juntar numa, por exemplo, numa nação. Então, o estado ele vai progredindo, né? Ele é meio hegeliano, eu pelo menos eu entendo isso, né? Ele chega a citar Hegel em algum momento, mas ele fala que o estado é uma concepção puramente dinâmica. Eu acho isso contraditório em si mesmo, né? Algo que seja puramente dinâmico. Não acho que isso faça sentido, né? Mas assim, você percebe que o estado é algo que está sempre mudando, né? Eu lembro de um vídeo, de uma live da Shockwave, o Evandro Pontes falando que ele teve aula com não sei quem na faculdade de Direito e tal, falando que o Estado, o professor dele falando, né, o Estado é um negócio estranho, você não consegue saber direito o que ele é, né, e é bem interessante que o Ortega dá para entender por quê, porque o Estado está sempre mudando. No momento, o Estado é destruir as várias tribos para criar uma cidade, depois o Estado é destruir as várias cidades para criar uma nação e assim por diante. Então, seguindo esse raciocínio, num certo momento, né, agora que as nações europeias estão em crise, né, isso em 1920 que eu estava falando, né, seria necessário criar um novo Estado que vai construir uma nova maneira de, uma forma de convivência. Eu acho que eu exagerei um pouco no aspecto da destruição, né, mas criar uma forma de convivência externa dentre as várias nações, entende? Eu digo que eu exagerei porque no começo do livro, no prólogo para franceses, ele fala que a Europa se deu bem porque ela tinha diversidade, né? Ele cita um cara chamado Guizot, que era na verdade um pensador liberal francês, ele era ministro do Luís Felipe, que era o imperador. O imperador tem toda a história, bom, não dá para entrar em toda a questão do Luís Felipe aqui, né? Mas e o Guizot fala que a Europa se deu bem porque nunca teve uma forma de vida, por assim dizer, que isso fosse predominante. Sempre foi diversificado, seja em profissões, em reinos, né? Por exemplo, se você pegar na Idade Média, a princípio seria o cristianismo, o catolicismo como religião única, né? Então, eu não sei como ele lida com esse problema, mas se você pensar na Idade Média, tinha o Sacro Império Romano, que era um império que era eleito, né? Tinha a França, que era um império, um reino hereditário, e tinha a Itália, que era um monte de repúblicas, né? Então tinha república, tinha monarquia hereditária, monarquia eleita, e sem contar, não, e aí em, sei lá, em instituições, em leis, era um negócio bastante diverso, né? Então ele fala que isso foi bom para a Europa e que por isso você não pode destruir as nações. Ele é contra um internacionalismo que destruiria as nações. Então, o que ele defende, que é uma União Europeia, seria você construir um andar a mais, um andar acima das nações. Porque você não destrói as nações, mas você cria um Estado que é transnacional. Não um Estado internacional, mas transnacional, que ele vai ter as nações dentro dele, né, os povos, as diferenças, né, essa diversidade, mas vai ser um Estado único. E, inclusive, é como se o homem-massa já fosse o cidadão da União Europeia sem ter surgido a União Europeia ainda, né? Então, isso é muito interessante, porque, por um lado, a gente, por exemplo, né, eu sou do... A gente é mais contra a União Europeia, assim, pelo menos essa é a postura desse canal, assim, né? Mas, e o pessoal fala, mas se o Ortega tivesse vivo, ele seria contra a União Europeia, porque se ele visse que a União Europeia hoje... Assim, esse argumento ele tem algo de certo, mas também não é bem assim, porque ele meio que acredita que a União Europeia é inevitável. Então ele não seria contra a União Europeia, mas ele diria que a União Europeia não deveria. O problema dela é que ela está sendo internacional, que ela está tentando destruir as nações. Né? E para ele tem que ter esse equilíbrio entre a diversidade e a unidade. E ele diria que está sendo muito forte pro lado da unidade. E então ele não seria contra a União Europeia, eu acho, né? Mas contra uma certa tendência que a União Europeia seguiu. E embora cabe a crítica de que
Tá, mas isso é muito bonito falar que, vai ter uma União Europeia, mas as nações vão ficar também bonitinhas lá dentro, tipo, como que você vai fazer isso de verdade, né? É uma crítica interessante, mas aí, bom, problema do Ortega, não meu. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês leram o livro, podem comentar aí, ficar à vontade. Tá, basicamente isso. Valeu, se inscreva no canal. Obrigado.